no dia 23 de março, por volta de aproximadamente 8 horas da manhã. Eu tomei conhecimento através de uma amiga que estava indo trabalhar e viu na porta da casa dos meus pais uma ambulância, e quando desciam, os maqueiros desciam, né, com a maca. Mas como ele estava passando, não deu para saber quem era que estava passando mal. Aí eu dei um tempo, mais ou menos uma hora, mais ou menos umas 9 horas, eu comecei a entrar em contato com o Hospital do Guarnição. Com o serviço social, com tudo, que é horrível esse hospital. O atendimento lá é péssimo, não tem um setor que atenda. Até que eu consegui um atendimento pela ouvidoria. Aí eles foram saber quem era que estava lá. Era minha mãe. E quem estava no quarto com ela era um motorista de aplicativo que presta serviços e é amigo íntimo, tanto ele quanto a esposa, da ainda irmã. Entendeu? Agora, estranhamente, minha mãe, criou os 4 filhos, criou 2 netos, nunca sequer ela passou responsabilidade para ninguém. Nunca nos deixou na casa de avó, de tia, de madrinha, nada. Sempre foi ela. Sempre. Deixava em colégio, ia buscar no colégio. Sempre foi assim. Quando não dava para deixar em casa, ela levava, mas nunca passou responsabilidade para ninguém. Faz 4 anos que eu precisei sair de casa por conta dessa dita irmã, que tentou contra a minha vida. Uma narcisista, né? Ela passou a dormir no quarto com os meus pais e falando sempre no ouvido do meu pai, que meu pai tem Alzheimer. Ela suspendeu a medicação dele, porque disse que ele não tem Alzheimer, que foi eu que inventei. Então, assim, tudo que ela passou a dizer para meu pai, para minha mãe, que meu pai já tem 91 anos, né, e tem o Alzheimer, ele passou a repetir, do mesmo jeito que ela falava, da mesma forma. Se ela dissesse assim, Meire, um exemplo, eu estou com uma blusa cor-de-rosa agora, se ela dissesse assim, Meire está vestindo uma blusa preta. Aí levava ele para a delegacia, falava com esse tal advogado que ela vive inventando processos para poder pegar dinheiro do meu pai. E ele repetia do mesmo jeito. E sempre foi assim, desse jeito, entendeu? Por 4 anos. Coisas horríveis ela tentou contra a minha vida, horríveis. Eu via um cachorrinho morrer intoxicado por conta dela, que ela derramava lixo dentro de casa, aí botava Baygon, muito Baygon dentro de casa e fechava portas e janelas. Não sei se a intenção era matar o cachorro ou se era matar a família. Eu sei que nessa história de colocar Baygon dentro de casa, o cachorro morreu, pagou com a vida. E eu não podia entrar dentro de casa. Tem um rapaz da família que eu criei, um sobrinho também, é um profissional e tudo, que tem a vida própria dele. E como eu presenciei cenas dentro de casa, eu conversei com ele. Eu disse, olha, você nunca viu tal comportamento, nem meu, nem da sua mãe, nem da sua tia. Você tem direito de fazer da sua vida o que você quiser, mas aqui, a casa, você vai ter que respeitar. Então foi o suficiente para se virar para ele e dizer, olha, fulano, você tem direito, você pode trazer quem você quiser, fazer o que você quiser aqui dentro. É um direito seu. Então foi tudo que... Foi quando ela começou a bancar ele, a passar a mão na cabeça dele, aceitar todas as coisas erradas que ele estava fazendo, e com isso ele se virou contra mim. Beleza. Aí quando eu tomei conhecimento aí foi quando eu saí de casa. E quando eu tomei conhecimento que era minha mãe que estava no hospital e quem estava no quarto com ela era o motorista, o Linaldo, eu fui até o hospital. Quando eu fui chegando, que eu fui entrando, ela estava entrando também. E ele foi saindo. Aí ela não me permitiu me aproximar. Ela falou para o sargento, que é um hospital militar, né, lá. Ela falou para o sargento
porque ali era um caso de justiça, que eu não podia me aproximar da minha mãe. Ela sabia que ela estava mentindo. Ela sabia. O quadro que eu vi da minha mãe foi a minha mãe com uma máscara, né, cirúrgica. Já estava sem sentido já, né? Acho que estava em pré-coma, porque foi poucos instantes que eu fiquei lá, que eu não pude me aproximar. Muito, muito, muito secretiva, cansada demais. E era um quadro assim, de uma paciente, uma anciã, uma paciente idosa que tinha muitos problemas de saúde e que o correto era ela ter sido removida para um hospital que tivesse uma UTI. E estranhamente ela não foi. Ela não foi transferida e também no mesmo dia deram alta a ela. Agora, como é que consegue dar alta a uma paciente, uma anciã diabética, com problema vascular, com histórico que já teve trombo de membro inferior e que estava com hemorragia gástrica, tinha uma infecção urinária, estava com pneumonia dupla nos 2 pulmões, né? E deram alta. Aí, com uma semana depois, não tive mais acesso à minha mãe. Com uma semana depois, a minha mãe volta para o hospital. E eu não fiquei sabendo. Ninguém me informou. Todas as pessoas sabiam, mas a determinação da minha irmã era que não era para dizer a mim. Em Brasília sabia, pessoas amigas sabia, Rio, São Paulo. Tanto é que eu tenho um áudio do meu tio, do irmão do meu pai, ele mandando para minha prima e avisando a todos os outros sobrinhos que minha mãe estava no hospital, que ela estava e não ia mais voltar para casa com vida. Que Neide tinha mandado fotos para ele, tinha mandado vídeo, e que ele estava acompanhando, que era para avisar todos os sobrinhos, mas que não era para avisar a mim. Por quê? Eu não sou filha, eu sou a caçula. Mas é estranha a maneira que ela se comporta. E até que eu já estava sabendo, porque Deus me permitiu que eu fosse até o hospital, que eu ia fazer os exames meus, mas não dava mais tempo naquele dia. E eu vi quando o motorista foi chegando com uma mulher. E eu fiquei observando para ver se ela saía. Não saiu. Eu arrodeei o hospital para saber quem era que estava lá internado. Deu o nome do meu pai, deu o nome da minha mãe. Na urgência não tinha ninguém. Fui na internação. Quando eu fui na internação, era minha mãe que estava internada há uma semana. Ela deu entrada no dia 31 de março. Eu entrei no quarto. Quando eu entrei, a cena que eu vi foi da minha irmã e uma cuidadora que ela contratou, que eu não sei onde saiu essa cuidadora. As duas sentadas numa poltrona, a minha mãe lá, sem monitoramento, sem nada, só um soro, mais nada. E as duas, cada uma no seu celular, na rede social. Até onde eu sei, cuidadora, técnica de enfermagem, seja lá o que for, acompanhante, tudo, é para estar de olho no paciente. É para estar toda hora observando o paciente e não ficar mexendo em celular, em rede social. Entrei, vi, quando ela viu que eu entrei, que eu me aproximei de minha mãe, imediatamente ela levantou-se. Ela levantou, acendeu a luz e ficou encostando, tocando na minha mão, empurrando minha mão. Ela queria palco, eu não dei palco para ela. Saí. Voltei no outro dia. Quando eu volto, na hora que está essa cuidadora, a minha irmã está sentada na poltrona e está auxiliando a técnica de enfermagem a fazer o banho no leito. Só que eu não conhecia ela. Normal perguntar se ela era técnica de enfermagem, o que é que ela era e tudo, e ela se revoltou. Teve um show lá, sempre me filmando, eu tranquila na minha, porque eu não devo, não tenho de que me esconder. Se eles têm, é um problema deles. Então, resumindo, eu fiquei indo, quando foi na sexta-feira eu fui, eu fui na quinta de manhã, fui na sexta, que ela me esperava de manhã, eu fui à tarde, não fui na sexta, fui no sábado, ela me esperava de manhã, eu fui à tarde, e minha mãe estava em coma. Infelizmente eu não posso postar as imagens,
né? Isso aí não tem como expor. Aí, quando eu cheguei lá no sábado à tarde, quem estava era a minha belíssima, ilustríssima irmã. Aí eu cheguei, eu disse, mãe, eu vim ficar com a senhora não está sozinha, mãe, eu nunca lhe abandonei. Que ela me chamava de Meire, ou então a minha caçula, era assim. Aí eu disse, é Meire, mãe, a sua caçula. Aí ela levantou-se, ela chegou perto e disse, deixa de show, Meire, deixa de ser falsa, hipócrita. Aí eu olhei para ela e disse, o quê? Aí ela não respondeu mais nada. E ela me filmando o tempo todo, eu lá perto de mãe. Aí ela saiu, chamou o soldado dizendo que eu não podia ficar, eu disse, mas eu vou ficar. Ele disse, não, mas só pode, eu disse, não, pelo quadro que está a minha mãe, até a família toda pode ficar. Aí depois veio outro militar, que veio o enfermeiro, que veio a técnica, e depois veio um oficial de dia. Me constrangei. Tudo atendendo ordens dela. Aí eu fiquei, a oficial de dia escancarou a porta, já começou aí a falta de respeito com a paciente. Os apartamentos de lá, todos os apartamentos estavam ocupados. Mas a oficial de dia resolveu ficar apenas no apartamento que estava minha mãe. Escancarou a porta e ficou o tempo todo. Todo momento que eu fazia dentro do quarto, ela ficava me observando. E aquilo me chateou, me levantei. Cheguei até ela e disse, qual a tua função? Não, eu sou militar. Eu digo, não, você é militar, eu sei, mas eu sou oficial de dia. Eu disse, não, estou perguntando se você é psicóloga, se você é assistente social, se você é do jurídico, ou se você é só segurança. Aí eu disse, não, porque eu tenho que ficar aqui. Eu disse, olha, eu sou filha, eu tenho o direito de ficar aqui. Eu não sou albergada, eu não estou aqui monitorada pela justiça, e nem vocês podem obedecer a ordem civil. O que você está fazendo é constrangimento, e isso é crime. Aí ela recuou. Ela disse, não, eu estou só obedecendo a ordem da minha chefe. Eu disse, pois diga à sua chefe que constrangimento é ilegal, é crime. Vocês não podem fazer isso. Está errado, eu sou filha. Qual o problema aqui? E ficou. Aí ela foi embora. Quando a Machado veio, o enfermeiro, não sei se é militar ou se é civil. E querendo fazer show também, junto com ela. Que estavam ali para cuidar da paciente, só que é mentira, que minha mãe não estava sendo cuidada. Minha mãe foi tirada 3 dias do hospital, em uma ambulância, não estava assistida por nenhum médico, quem foi acompanhando provavelmente, além da minha irmã ou a acompanhante, né, não sei, talvez um técnico de enfermagem, um militar. Geralmente os técnicos são sargento. Mas o médico em si não foi. Minha mãe não estava no oxigênio, minha mãe não estava monitorada, porque se a minha mãe não estava conseguindo respirar, se ela tinha derrame na pleura, se ela estava com hemorragia gástrica, estava com a infecção, tinha diverticulite, como é que remove uma anciã 3 dias de um hospital, dentro de uma ambulância, para um outro hospital, para realizar exames de imagens e volta com a mesma paciente? Quer dizer, ela levou infecção e trouxe outras infecções, o que resultou numa sepse. E resumindo, no domingo eu passei a tarde lá e tudo, e ela sempre me filmando, sempre provocando. E no domingo eu fui, amanheci o dia lá, 6 horas da manhã eu estava no hospital, passei o dia com minha mãe no hospital. Foi um dia de paz, um dia de bênção. Infelizmente, minha mãe não pôde sentir a minha presença, ela não me ouviu, ela não me sentiu, ela não me viu. A minha irmã teve que ir embora. Quando foi à noite que ela chegou, por volta das 20 horas, mais ou menos, 19, 20 horas, que eu já vou sair, eu dei um beijo na minha mãe, eu disse, mãe, eu volto para ficar com a senhora. Porque todas as vezes que os nossos pais eram hospitalizados, passavam mal, sempre foi assim. Eu sempre fiquei durante o dia e ela ficava à noite. Porque durante o dia, se precisasse resolver alguma coisa, ela não vai saber resolver. A prova está aí. A minha mãe veio a óbito por negligência, porque ela poderia muito bem, ela tem posto lá, ela poderia. Não, minha mãe não vai ter alta, não, minha mãe não vai ficar nesse hospital, minha mãe tem que ser transferida.
Minha mãe tem que ir para um hospital que tenha UTI, mas ela não fez nada disso. Com a única intenção de me atingir, de me atacar. Ela negligenciou a vida e a saúde da minha mãe. Infelizmente, a minha mãe veio a óbito. Fiquei no dia 12 com a minha mãe o dia todo. E quando eu saí, eu recebi a notificação, porque o advogado que ela arranjou, conforme ela mesma disse, a assistente social do CRAS, né, quando eu ainda estava em casa, que para que eu desocupasse a casa que ela acha que é dela, tiveram que contratar um advogado criminalista, porque eu sou bandida. Agora, sabe por que eu sou bandida? Porque eu me recusei a assinar um documento que ela queria, na época que eu era curadora do meu pai, para vender os imóveis, para fazer empréstimo, para comprar um apartamento na praia como ela queria. Como eu disse que não podia fazer isso, primeiro, não existia inventário com inventariante vivo. Segundo, meu pai interditado, eu não podia mais assinar nada. Ele disse, mas você pode? Eu disse, não, eu não posso. E mesmo que eu pudesse, eu não faria. Porque se fosse para morar em apartamento, ninguém nunca teria comprado casa. Aí foi quando começaram as perseguições. Ela arranjou um oftalmologista indicado por uma amiga dela, que por pouco meu pai não perde a visão. Né? Chegamos a passar uma madrugada todinha com ele dentro do hospital da clínica Tarcísio Dias, que tem aqui, do Centro Oftalmológico Tarcísio Dias, com ele com dores muito fortes do glaucoma, gritava de tanta dor. Chegamos lá por volta de 11 da noite e saímos acho que umas 3, 4 da manhã. Então, essa é a realidade. Aí, como eu não pude mais voltar na segunda-feira, porque ela entrou com a medida protetiva, dizendo que eu sou uma pessoa perigosa, que eu tinha abandonado os meus pais, que tinha torturado eles antes de ir embora de casa. Elas têm consciência, eu acho que tem, né? E sabe que é mentira, porque eu tenho vídeos que provam. Eu tenho testemunhos de pessoas de caráter, de pessoas idôneas que sabem que tudo é mentira. E o próprio hospital também é testemunha, porque todas as vezes que o meu pai ou minha mãe deu entrada naquele hospital foi por meu intermédio. Todas as vezes que meu pai teve, os 3 AVCs que ele teve, que queriam dar alta a ele, que precisou ser removido para outro hospital, foi eu que briguei, eu que arrudiei, eu que ia atrás de direção, de comando, de tudo. Então, tudo isso daí. Mas ela, para querer aparecer, para dizer que era autossuficiente, que era ela quem fazia tudo, que eu nunca fiz nada, então ela fez isso. E com essa crueldade dela, levou a minha mãe a óbito. E todo mundo sabia que a minha mãe tinha falecido. Não sei ainda o horário, porque eu não estou de posse da atestado de óbito, porque até isso me foi negado. Até o atestado de óbito me foi negado. Ela está se desfazendo de todos os pertences que foram da minha mãe. Está se desfazendo, já se desfez de uma boa parte. De roupas, de aliança, de relógio, essas coisas todas. Que para ela é muito importante se desfazer de tudo. Entendeu? Mas não é importante cuidar do bem-estar de nosso pai. E Deus me mostrou uma maneira de descobrir que minha mãe tinha vindo a óbito. Sozinha não tinha como ir para o velório, por conta desse crime que ela cometeu, entrando com a medida protetiva para que eu não me aproximasse do meu pai e da minha mãe. Mas eu fui escoltada com autoridades. E ela, ao me ver entrar na capela, no setor de velório, ela mandou fechar o caixão. Só que uma das pessoas que estavam comigo, que foi lá me fazendo a escolta, segurou a tampa do caixão e falou para ela: nós viemos aqui, eu e o pessoal viemos para garantir a integridade física de Meire. Mas até então eu não tenho mais notícia do meu pai. Foi a única vez que eu vi meu pai. Já soube que meu pai está muito doente, que já foi para o hospital, que já voltou, só que ela, a outra irmã, que é uma coitada doente, manipulada também por ela, né? E o filho dessa irmã não querem me deixar ver meu pai.
Não sei como é que está a situação, só sei que ela já tentou fazer um testamento, ela já foi num outro município onde tem a casa, tentou fazer um testamento, mas que foi indeferido, foi arquivado, porque o próprio juiz percebeu que meu pai estava tendo a mente treinada e que não se faz testamento através da justiça, que quando vai para o juiz já é pós-morte, quando já se é feito em cartório, com tabelião, mas no caso dele ele não tem nem mais idade, nem pode fazer testamento. Então, essa é a minha situação. Eu estou há quase 30 dias sem ter nenhuma notícia do meu pai. Minha mãe faleceu, eu não tive condição de cuidar da minha mãe, porque ela não permitiu, minha irmã não permitiu que eu cuidasse da minha mãe. Com a única e exclusiva intenção de me prejudicar, ela negligenciou a saúde da minha mãe e a vida, que terminou minha mãe vindo a óbito. Porque minha mãe nunca, jamais deveria ter ficado naquele hospital. Um hospital que não tem equipamentos para fazer o monitoramento de um paciente, hospital que não tem UTI, hospital que não tem especialistas, só tem plantonistas. E tem mais, a minha mãe estava com escaras, que eu levei o que precisava, porque o que tinha lá era um shampoo, um sabonete fortíssimo, um perfume também, porque um ancião, um paciente, independente de ser ancião ou não, mas em coma, com todos os problemas que estava, e botando perfume forte, isso não existe, e usando hidratante. Eu levei o óleo de girassol. No domingo que eu fiquei com ela, o banho no leito, que geralmente se faz na passagem de plantão, a higiene do paciente, como a limpeza também do quarto, é feito na passagem do plantão. E lá não acontece isso. O banho do leito da minha mãe foi feito, era por volta de meio-dia. Era mais ou menos meio-dia, quando a técnica chegou com a carranca dela, me encarando, para dar o banho no leito. Bem grossa, por sinal. Eu entreguei a ela o shampoo Johnson e o óleo de girassol. Ela se negou a usar, porque a filha dela deixou o hidratante. Eu disse, olha, eu também sou filha. Além de eu ser filha, também sou da área de saúde. Deixa eu lhe dizer, se eu chegar numa UPA e tiver que ficar muito tempo acamada, é usar o óleo de girassol. Até porque em hospital nenhum não se usa colchão ortopédico, não se usa colchão de espuma, é colchão com a cobertura de plástico. Só que o paciente não vai deitar direto no plástico, vai ter o lençol. Passei o óleo de girassol, mostrei as escaras nas costas da minha mãe, mostrei o pé dela com as escaras, mostrei que estava sem circulação nenhuma os pés dela. Aí eu perguntei a ela, disse, por que ela não está sendo monitorada? Não, porque a gente só verifica quando vai verificar sinais vitais, a cada 8 ou 12 horas. Eu disse, mas não pode. Mas não impede da família comprar, não. Essa foi a resposta que ela me deu. Aí eu passei o óleo de girassol e por cima ela passou novamente o hidratante, me afrontando. Não discuti. A mão da minha mãe, além do edema por conta de soro, de medicações, que as veias finas extravasou, né? E tudo, tinha hematoma também decorrente do soro, desse edema. Só que esse aí não se desmancha só com uma massagem, como eles estavam usando o Reparil. Não, Reparil é essencial, mas não é o suficiente. Tem que se dar uma compressa. E nada disso foi feito. Então, assim, o banho no leito foi dado por volta de meio-dia. A limpeza do quarto vieram fazer, passava das 13 horas, porque eu chamei. Porque nem isso fazia, estava horrível a situação lá. E no sábado, que antecedeu o dia que eu fiquei com ela, a minha mãe estava com a cabeça pendurada, não tinha um lençol, não tinha um travesseiro, não tinha nada, só com a cabeça pendurada. Solicitei por mais de 3 vezes ou um travesseiro ou um lençol para apoiar o pescoço da minha mãe, a cabeça dela, porque não condizia que ela ia ficar com a cabeça pendurada. Ela não me respondeu, ela não me atendeu.
Fui no posto de enfermagem 2 vezes, solicitei, não me deram. Falei com o enfermeiro, disse, não, a enfermeira a técnica vai levar. E não levou. Eu saí de lá e não colocaram. No dia seguinte, quando eu cheguei, tinha um travesseiro debaixo da cabeça da minha mãe. Minha mãe assim, numa única posição, com a cabeça para cima. Ou seja, negligência total. E eu não pude voltar. Minha mãe faleceu. Tiraram todos os documentos. Ela tirou o atestado de óbito. Não sei se ela declarou que ela tinha deixado bens e tinha deixado filhos. Se ela declarou a quantidade certa de filhos, eu não sei. Eu só sei que eu não tenho cópia do atestado de óbito. Ela está se desfazendo de tudo. E, infelizmente, eu não tenho com que resolver. Porque a Defensoria Pública aqui na Paraíba não funciona. Já corri atrás da Defensoria Pública e não tenho advogado. Não tenho um advogado. Simplesmente isso. E ela está usando o dinheiro do meu pai para pagar advogado. Toda hora ela inventa uma história. Toda hora eu invento uma história. É 10 mil, 5 mil, 15 mil. E assim vai. Pegando e pagando advogado. Com a única e exclusiva intenção de se desfazer dos bens e me destituir. É somente isso. Uma narcisista.